Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos estar fazendo agora esta carteirinha em crochê com este ponto belíssimo. Olha só essa alça. O link da alça está na descrição aqui do vídeo, tá? Ele fica mais fácil fazer separado, porque aí você pode usar a mesma aula, a aula da alça para várias outras peças e não ficar preso apenas nesse vídeo esperando a hora da alça, tá legal, gente? Então, aqui você pode finalizar como você preferir. Olha só, fica um pontinho bem fechadinho, não necessita de forro. E aqui, como eu falei para vocês várias vezes durante o vídeo, eu ainda não coloquei nada para fechar, botão ou coisa do tipo, porque infelizmente eu não achei nada que combinasse. Então, eu vou deixar ela assim e depois eu providencio e coloco, tá? As medidas dessa peça é de 18 centímetros e meio por 14 de altura, tá? 14 aqui, 13 assim, se eu medir aqui, e se eu medir aqui, 14. A nossa alça ficou com 14 centímetros assim, e ao redor 28 centímetros com 50 correntinhas, como eu mostrei para vocês na videoaula dela. Vamos então agora acompanhar a lista de materiais e, na sequência, o passo a passo. Aproveite, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você não perder nada. Os materiais que eu vou estar utilizando durante a aula será aqui o barbante 6 da Fiel Barbantes. Antes de eu mostrar o barbante para vocês, eu quero mostrar aqui, ó, a cor, né, e como vai ficar a base da peça, tá bom, gente? Então, aqui eu tenho 18 carreiras frente e 18 carreiras verso, tá? Vocês vão entender durante o passo a passo. E aqui eu tenho um total de 18 centímetros, mas na hora de fazer as correntes, eu fiz 20 centímetros, ok? Então, tem que levar aí esse pouquinho de diminuição em consideração. Este fio aqui que eu estou usando é o barbante colorido premium tradicional da Fiel Barbantes, tá? Barbante colorido premium, 300 gramas é o que tem e 85% de algodão. Olha só, tem bastante aqui, então eu imagino que dê para fazer umas 3, 4 carteiras como esta. A medida eu passei a vocês, vou estar confeccionando com agulha 3,5 milímetros, ok? Tesourinha para os nossos arremates. E para mostrar aqui o início da aula para vocês, eu vou estar usando aqui esse fio cru que eu tenho em casa. Ele é um pouquinho mais gordinho, apesar de ser fio 6. Eu vou estar usando para mostrar os pontos a vocês, tá legal? Então, aqui é o seguinte, pessoal. Eu trabalhei 18 centímetros, 20 centímetros, com agulha 3,5, barbante 6. Deu um total de 37 correntes. E aí, você vai fazer a corrente na quantidade que você quiser, para dar os centímetros que você quiser, desde que finalize com número ímpar, tá? É importante parar com o número ímpar. Então, aqui eu vou começar com o meu nozinho. Eu deixo ele um pouquinho frouxo e uso ele como contagem aqui das minhas correntes, tá? Então, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, aqui eu tenho um número qualquer em correntinhas, tá? Então, assim, sendo número ímpar. Olha, esse barbante tá aqui parado há muito tempo, gente. Eu não sei dizer pra vocês ao certo a marca, mas ele é cheio de coisinho, ó. E solta pelo. Por isso que eu deixo ele só pras amostras. Mas aí o outro vocês vão ver que ficou bem show de bola. Então, para fazer a carteira, eu coloquei 37 correntes no fio 6. Aqui, estou colocando 19, que é também número ímpar e vai dar certo. Quando você chegar no final das suas correntes, vamos começar a trabalhar os pontos. Então, esta alcinha que você tem aqui na tua agulha é a alça número 1. Na segunda corrente, vai ser a alça de número 2. Na terceira, a alça de número 3, sem apertar, número 4.
número 5 e número 6. O nosso ponto vai ter sempre 6 laçadas, mas isso não quer dizer que ele é múltiplo de 6, ok? Ele vai ter apenas 6 laçadas. Depois que você ficou com as 6 laçadas na agulha, você laça o fio e fecha todas dentro. E uma corrente. Vamos fazer a segunda estrelinha. Uma laçadinha aqui já tá na agulha. A segunda nós vamos fazer aqui nesse miolinho, onde prende todas as laçadas. Então, aqui eu tenho 2. Na alça do último ponto, 3. No espaço onde você fez o último ponto, 4. E os 5 e 6 vai ser em cima das correntes, 5 e 6. Novamente, laça o fio, passa por dentro de todas e prende com uma corrente. Vamos repetir? Coloque a agulha aqui no espacinho onde você prendeu todas. Já a segunda laçada, porque a primeira já fica na alça da agulha. Aqui eu vou pegar a perninha do último ponto, o espaço onde eu fiz o último ponto, e para completar os 6, eu pego as 2 próximas alças. 1 e agora 2. Fiquei novamente com as 6 alças, laço o fio, passo por dentro de todas elas. Vou laçar e fechar. Olha só como vai formando aqui o nosso desenho. E aqui você vai continuar seguindo essa repetição até o final da tua carreira. Então, independente de quantas correntes que você tenha, sendo número ímpar, você consegue estar fazendo aí uma bolsa, uma capa de almofada, você pode estar fazendo aí uma peseira de cama, uma capa para a Bíblia, capa de livro. Você pode estar brincando aí com vários artesanatos com esse ponto. E vamos continuando aqui. Conte, na dúvida, será que eu tenho aqui? Conta quantos pontos você tem na agulha. Você precisa de 6 alças para fechar todas de uma só vez. Então, vamos lá. Uma aqui, uma na base e 2 nas correntes. Cheguei aqui no último, fechei. Quando você chegar aqui no último, vai te sobrar uma corrente. Nesta uma corrente, você vai ver se os seus pontos der altura de meio ponto alto ou de um ponto alto. E aí, você vai fazer aqui no final. Então, no meu, eu já sei que é um ponto alto. Então, nesse último pontinho, eu faço aqui um ponto altinho nele. Se o teu ponto for menorzinho que o meu, você faz meio ponto, tá? Então, aí você equilibra o tamanho da tua carreira. Volta do avesso. Nós trabalhamos uma corrente. Vamos virar a peça e aqui nós vamos usar o espacinho onde nós fechamos. Então, aqui, ó, esse espaço, esse. E vamos pular essas correntes aqui de cima do ponto, tá? A corrente nós não vamos usar, nós vamos usar no mesmo lugar que fechamos todas essas laçadas, só que pelo avesso. Então, aqui, eu tenho o primeiro espaço onde está minhas laçadas. Eu coloco a agulha e faço 2 pontos baixos aqui dentro. No próximo, olha só, eu vou pular a corrente, como eu mostrei para vocês, e vou vir aqui no espaço onde eu fechei todas as laçadas junto. Pulo a corrente, venho nos espaços. Olha só, todos os meus pontinhos fechados junto, e é aqui que eu vou fazer os meus 2 pontos baixos. Então, no meu trabalho, pessoal, o que foi que eu fiz? 18 vezes essa sequência. Então, eu trabalhei uma carreira de frente, que é a estrelinha, e o ponto baixo nas costas, que é o avesso, por 18 vezes. E aí, deu ali o tamanho que eu achei legal para uma carteira. Quando chegar aqui no final, você não vai deixar assim sem finalizar.
Então, aqui você pega a alça desse primeiro ponto e faz aqui um ponto baixo. Olha só. Para subir, você vai fazer estrelinha novamente. Se você fez ponto médio aqui, o meio ponto alto para fechar, provavelmente você vai precisar subir só 2 correntes. E se você fez como o meu ponto alto, você vai precisar subir 3 correntes, tá? Então, aqui eu vou subir 3 correntes, virar o trabalho, olha só, estou para a frente novamente. E aqui nós vamos começar a construir a segunda carreira. A partir dessa segunda carreira, todas as outras são feitas da mesma forma. Então, eu tenho 3 correntes. Esta aqui é a primeira alça do meu trabalho. Vou pular a segunda e a minha segunda alça vai ser feita aqui, nesta terceira corrente. Olha só, já tenho 2 alças. Aqui eu tenho o meu primeiro ponto baixo. Eu vou usar a alça de trás dele para colocar aqui o quarto ponto, ou o terceiro ponto, perdão. E vou pegar a alça de fora com a alça de dentro para fazer o quarto ponto. Então, olha só, a alça de fora com a alça de dentro, os 2 ladinhos. Aqui eu tenho 4 pontos. 5 e 6, eu pego aqui as 2 laçadas de uma só vez. Olha só. Eu vou fazer novamente para não ficar dúvidas. Então, vamos lá. 3 correntes na base da terceira corrente. Primeiro ponto baixo na parte de trás. Segundo, na parte da frente aqui do meu ponto baixo, do mesmo ponto. E nos próximos 2. Então, se eu for contar, eu tenho aqui minhas 6 laçadas, que eu vou tirar de uma só vez e fechar com o baixo. E agora, eu vou repetir de novo. Um ponto aqui dentro no buraquinho, perninha do ponto, base do ponto, 2 pontos à frente. 6 perninhas, tiro todas de uma só vez, ponto de corrente. Repito, aqui embaixo, meio e 2 à frente. Então, eu vou sempre seguir o que eu já estava fazendo na volta anterior. O desenho vai ser o mesmo, então você pode fazer aí do tamanho e cores que você quiser, usando sobras de fio, de uma só cor. Então, aqui eu vou seguir até ali o final, mostrar o último cantinho para vocês. E aí, a partir daqui, para o nosso vídeo não ficar estendido, você vai seguir. Se você quiser fazer exatamente do tamanho do meu, você vai fazer 37 correntes e vai repetir exatamente o que eu fiz aqui. Vou fazer o último aqui agora. Aqui em cima. Olha só. Quando você chegar aqui no final, vai te sobrar um ponto baixo. No caso, a corrente que você usou para subir a carreira. Se você está fazendo meio ponto, você trabalha aqui seu meio ponto. E se você está trabalhando um ponto alto, trabalha aí o seu ponto alto. E olha só, já tenho aqui a segunda carreira concluída. Então, eu vou fazer novamente uma corrente, virar, e aqui dentro desse primeiro espaço, 2 pontos baixos. Pulo a corrente de cima, no próximo meio, onde tá preso todas as alças da volta anterior, 2 pontos. E aqui eu vou repetir por toda a minha carreira. Depois eu vou virar o trabalho, 3 correntes e começar tudo novamente. Olha só, eu vou mostrar para vocês aqui o início e aí nós já vamos para outra parte da nossa peça. Então, aqui, cheguei no final dos últimos 2. Aqui no cantinho, para deixar bem quadradinho nossa peça, a gente faz o último ponto baixo. 1, 2, 3, virou. Terceira corrente, uma alça. Alça de trás do primeiro ponto.
as 2 alças do primeiro ponto e dos próximos 2, totalizando 6 alças, fechando de uma só vez uma corrente. E aqui, repetindo novamente. Então, vocês vejam que é repetição purinho essa peça aqui. E um ponto maravilhoso. Comenta aí pra mim se vocês gostaram. Então, agora eu já vou deixar essa parte aqui e vou pegar a cor original. Olha só, a partir de agora eu vou voltar nesta peça aqui. Então, eu fiz as 17 correntes, 37 correntes, comecei aqui igualzinho, fiz no outro, e aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Comecei com um pontinho estrela aqui embaixo, olha só. E finalizei aqui em cima com um pontinho estrela também. E os pontinhos baixos ficam do avesso e é assim que fica na parte de dentro. A partir de agora, eu vou fazer o seguinte. Vou contornar a minha peça toda com pontos baixos para poder fechar e fazer o acabamento. Então, aí você escolhe se você quer uma peça maior ou menor, tá bom, gente? Então, aqui, ó, é uma correntinha. Vou começar aqui por esta lateral. Eu vou colocar a agulha no meio do ponto e não do lado do ponto para abrir buraco na minha peça. O meio do ponto é literalmente enfiar a agulha, ó, dentro do ponto alto. Aí, aqui eu faço um ponto baixo. Entre uma carreira e outra, onde tem a de ponto baixo, eu faço um baixo. No meio, novamente, aqui, ó. Na carreira de ponto baixo. Olha só. Você pode até colocar mais de um ponto na volta de ponto alto, mas o que não pode é embabadar a tua peça. E se você abraçar o ponto, ele vai abrir buraco aqui, e é uma coisa que a gente não quer, porque esteticamente a gente não quer buraco na carteirinha, né? Então, aqui, gente, eu vou descer até chegar ali embaixo para mostrar a quina, para vocês deixarem a ponta bem quadradinha. Cheguei até o final aqui da minha lateral. Opa! Vou fazer aqui, neste cantinho, olha lá, neste cantinho aqui, o último ponto baixo aqui dessa lateralzinha, e ele vai ficar assim, tá vendo? O máximo fechado possível. Então, eu vou virar a peça, essa aqui é o lado menor da minha peça. Faço aqui 2 correntes. E no mesmo lugar que eu fiz o último ponto baixo, eu faço aqui o primeiro ponto baixo dessa lateral. Aqui é mais fácil de você controlar onde você precisa colocar os pontos, porque nós temos a base. Então, eu já venho aqui arrematando essa ponta do início, desta forma. E vou me achegando até a outra ponta. Quando eu chegar no final dessa lateral, eu faço novamente o que eu fiz aqui. Então, nas minhas pontinhas, para elas ficarem assim quadradinhas, é feita desta forma. Um baixo, 2 correntes e um baixo no mesmo lugar. Eu vou concluir aqui, vou fazer exatamente a mesma coisa aqui, este lado, montar a pontinha e chegar aqui deste outro lado, ok? Cheguei, então, aqui no final, na última quina, eu vou trabalhar aqui 2 correntes e arrematar o fio. Esse fio você vai arrematar longo, para você poder fazer a costura ao redor da peça toda. Então, aqui a gente corta o fio. Aqui nessa ponta que finalizamos as duas correntinhas, a gente corta. Aqui assim, ó, tirou. E com a agulha de tapeçaria, a gente coloca aqui. E vamos finalizar aqui essa ponta primeiro. Neste primeiro ponto de base, você coloca a agulha assim, ó, de frente para trás, e aqui leva nesse outro sentido. Ok. Hora de definir aqui o tamanho da bolsa. Essa parte aqui, eu vou deixar... Deixa eu ver se eu dobro essa pra cá ou essa pra cá. Aqui, vou definir assim.
Estou dobrando aqui, deixando bem certinho. Então, você vai definir aqui agora o que é bolso e o que é tampa. O tamanho que você quiser. Então, aqui eu vou deixar a carteira mais alta e a tampa até o meio. Olha só. 1, 2, 3 carreiras para frente. Você pode pegar e colocar um marcador aqui para te ajudar, se você achar que vai costurar torto. Aí, aqui, como nós estamos deste primeiro lado, é aqui que nós vamos costurar primeiro. Então, a carreira de ponto baixo, ela vai nos servir como guia. Daqui onde estamos, a gente coloca a agulha de dentro para fora, lá pro avesso. E vem na alça, aqui, ó, no ladinho de cima, e pega de novo aqui esse início, para ele ficar bem arrematadinho. Assim. Aí, retorna aqui pra dentro. E agora, para fechar, você vai pegar um ponto de lá com um ponto de cá, passando aqui as 2 alças de cada carreira, ó. Pela agulha. Pra dar um acabamento bem show. Nós vamos chegar até lá embaixo. E aí, nós vamos arrematar o fio e fazer do outro lado. Ó, muito cuidado nessa hora. Todo acabamento de peça valoriza aí o seu trabalho. Então, agora, o que é que eu vou estar fazendo? Eu vou chegar aqui do outro lado, aqui, vou colocar o fio para dentro, observe bem. Quando eu chegar aqui no final, o fio vai ficar aqui dentro, e aí eu vou aproveitar que eu consigo dar um nozinho lá dentro, fechou? Depois eu vou pegar o outro fio e vou costurar daqui pra cá, pra eu poder dar outro nozinho aqui em cima. Eu vou adiantar essa parte, quando eu chegar no nozinho aqui em cima, eu não vou estar arrematando ainda o meu fio. Eu vou preparar o meu tasselzinho, que eu já tenho pronto, tá na aula anterior a essa. Se você não quiser colocar, você não precisa, mas como eu vou estar colocando, então eu já vou estar preparando para colocar ele aqui assim, ó. E aí eu aproveito o fio. Ou não, gente, vocês vejam como vocês querem finalizar aí a peça de vocês, tá? Eu vou dar a ideia aqui de como eu vou finalizar a minha. Então, eu vou fazer toda essa parte da costura e já retorno. Chegando aqui no final, pessoal, eu falei pra vocês que a gente ia prender o tassel aqui, mas não vai precisar. Por conta de quê? A não ser que você queira colocar aquele tasselzinho com os fiapinhos pendurado. Eu vou usar esse aqui, ó, que está na aula anterior a esta, tá? Já fiz pensando nessa peça aqui. Olha que belezinha. Eu vou deixar o link abaixo pra vocês. Então, quando chegar aqui no final, é só você com o fio, ó, já aqui pra dentro, você evita arrematar tão aqui na pontinha para o nozinho não ficar aparecendo. Então, aqui a gente entra um pouco com o fio, assim, e arremata aqui dentro, tá? Então, aqui eu já vou passar dentro de vários pontos e eu não vou precisar nem dar nó. Olha só. Já desci bastante pontos. Vou organizar. Aqui, como eu falei pra vocês, botão, presilha, o que vocês acharem melhor. Eu, infelizmente, estou sem nada pra combinar com o mosquetão. Então, eu vou pensar em algo pra depois estar colocando. E você escolhe, lado direito, lado esquerdo, o que você preferir. E aqui a gente encaixa o mosquetão. E já temos, então, a nossa carteira finalizada. Carteira estrela. Espero que vocês tenham gostado, deixado seu like, ativado o sininho de notificações. E muito obrigada para você que assistiu até o final. Um beijo e até a próxima!